Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz, amados. Graças a Deus que nós estamos aqui mais esta noite para estarmos falando da palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer aqui, amados, uma palavra onde fala dos últimos dias, né? O fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para vocês que está chegando, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que já são inscritos neste canal, compartilhem, louvado seja o nome do Senhor, deixe o seu sininho aí ativo para receber notificações de cada vídeo que nós soltarmos aqui. E quero dizer para aqueles que estão chegando que se inscreva, ativa aí o seu sininho, dê o seu like, seu joinha aí e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, com as pessoas que você vê e julga que eles precisam de ouvir esta palavra. São palavras de reflexões que nós temos trazido aqui a cada dia neste canal. Palavra de sabedoria que é a palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre os últimos dias, né? Os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, onde já foi profetizado e são bênçãos para nossas vidas. E começando em Ezequiel capítulo 7, amados, versículo 1, a partir do versículo 1 nós vamos ler que se diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Olha quem está falando. Assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, amados, que aqui Deus está falando para Israel, mas agora já muda no final do versículo, que já não é só para Israel que virá o fim, mas para os quatro cantos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E não só para os quatro cantos de Israel, mas para a terra inteira. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o fim vem, amados. Está para chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E está muito próximo. Louvado seja Deus. Eu creio que, pelos acontecimentos que nós temos visto, não vai mais demorar a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam o que diz o versículo 3. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Querido, tudo que nós praticamos aqui está registrado nos livros das obras lá com Deus. E Deus, Ele trará, louvado seja o nome do Senhor, a memória, tudo que está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no final, irá se passar, louvado seja o nome do Senhor, na nossa frente, e nós vamos estar ali para assistir. Mesmo se nós dissermos: Senhor, não fiz nada, não fiz isto, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai fazer passar tudo, vai trazer a memória e vai passar tudo ali, o que nós temos feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, eu quero dizer que o fim está muito próximo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora, amados, nós vamos para a primeira carta de João, no capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que
naquela época, louvado seja o nome do Senhor, há mais de 2000 anos atrás, João, ele já falava que na primeira carta de João, não é no Evangelho não, é na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, ele nos diz: Filhinhos, esta é a última hora, e como viste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Queridos, se naquela época, há mais de 2000 anos atrás, João, ele já expressando aqui com a sua palavra, ele já falara que, pelo que estava acontecendo, pelos anticristos que estavam se levantando, nós já conhecemos ele falando que é a última hora. Agora você imagina hoje, depois que se passa 2000 anos, louvado seja o nome do Senhor. Se era a última hora, eu quero aqui lembrar para você é que a Bíblia diz que um ano para Deus é como se fosse 1000 anos, um dia era como se fosse 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E 1000 anos como se fosse um dia, né? Então, este é a hora, é os minutos, é os segundos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, nós sabemos que já é a última hora. Não há mais tempo de nós estarmos vacilando, não. O tempo que se chama hoje é o tempo de nós estarmos buscando a presença do Todo-Poderoso. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, lá no livro de Segunda Pedro, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a seguir, vai nos dizer, né, que vai falar sobre o dia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse dia está muito próximo, como disse Ezequiel, né? O próprio Deus falando ali, vem o fim vem, louvado seja o nome do Senhor. Agora em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, a seguir vai nos dizer: Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito, amados, desta palavra é despertar em nós um pensamento puro. Louvado seja o nome do Senhor nas nossas mentes. Ouça isto no nome de Jesus. Deus, Ele quer que nós andamos, diz, com sinceridade de coração, com a mente pura, louvado seja o nome do Senhor. Não fazendo a maldade, não fazendo coisas que venha deixar Deus irado, Deus entristecido conosco. Não. O versículo 2, amados, Pedro continua dizendo: Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós devemos estar sempre meditando, para nós pensarmos, para nós lembrar, ouça isso no nome de Jesus, das palavras que primeiramente foram dadas pelos santos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos buscando, estamos lendo, estamos orando, nós ficamos mais sensíveis a ouvir, a dar atenção a esta palavra que primeiramente foram dadas pelos santos profetas. Ouça isto no nome de Jesus. E a Bíblia diz: crede nos vossos profetas e prosperareis. Versículo 3, ele vai nos dizendo: sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós vemos muitas pessoas, amados, que falam essas coisas, essas baboseiras,
Louvado seja o nome do Senhor, e ficam descrendo das promessas, ficam descrendo da palavra de Deus, e falam dizendo assim: mas cadê? Vocês falam tantos anos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê muitas pessoas, amados, falando essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que está próximo, nós estamos crendo, louvado seja o nome do Senhor. E bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor voltar, achar vigiando assim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos olhar para uma palavra desta e vamos ver que muitas pessoas já falaram para mim, né? E que nada, tanto tempo que os crentes eles falam, tanto tempo que os crentes falam essas coisas e nunca aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer, amados, que vai acontecer quando nós menos esperarmos. Isto vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de Mateus, né, capítulo 24, se não me falha a memória, nós vamos ver que, louvado seja o nome do Senhor, sobre a vinda de Cristo. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 24, versículo 36 a seguir, nós vamos ver uma palavra que vai encaixar perfeitamente com o que nós estamos falando, que muitas pessoas ficam descrendo e não ficam acreditando mais na vinda de Cristo e tudo mais. Capítulo 24 de Mateus, versículo 36, vai nos dizer: portanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ouça isso no nome de Jesus. Naquela época, amado, Noé pregava, Noé estava alertando, muitos criticavam, não acreditavam no que Noé estava falando, mas quando ele menos esperava, amados, louvado seja o nome do Senhor, aconteceu. Assim vai ser os dias de hoje, a vinda de Cristo, pois está próximo o fim vem, como disse Deus em Ezequiel, que nós acabamos de ler no capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até até o dia em que Noé entrou na arca. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós devemos estar percebido, porque este dia está muito próximo, amados, muito próximo mesmo. Devemos cada dia fazer algo que venha fazer com que nós sejamos perdoados e não acumular. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais, porque, amados, a vinda de Cristo está muito próximo. Tomamos muito cuidado, amados, muito cuidado, porque não adianta viver uma vida dissoluta aqui na terra. A Bíblia diz que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma. Querido, Cristo está voltando, nos preparemos. Versículo 39 do capítulo 24 de Mateus vai nos dizer: e não perceberam, louvado seja o nome do Senhor, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, não há tempo, quando Jesus voltar, para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo para o céu. Não há tempo de se preparar depois que ele voltar. O nosso preparo tem que ser agora. Ouça isso no nome de Jesus. Porque lá em Amós, no capítulo 4, versículo 12 e o 13, vai nos dizer: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque te farei, prepara-te, ó Israel,
para encontrares com o Senhor teu Deus. Nós temos que estar preparado, é hoje, é agora. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como ele começa aqui falando que como louvado seja o nome do Senhor, nós não sabemos, né, no versículo 36 a seguir desse capítulo 24 de Mateus, louvado seja o nome do Senhor, como nós não sabemos o dia, louvado seja Deus, assim será a vinda do Filho do Homem. Então nós não vamos deixar para nos preparar amanhã. Não, nós temos que estar preparados hoje. Louvado seja o nome do Senhor, porque a qualquer momento Cristo pode raiar nas nuvens para buscar a sua igreja. Versículo 40 vai nos dizer: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós temos que estar preparados, amados. Não é melhor estar os dois preparados? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estai vós também apercebido. O Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ouça isso no nome de Jesus. E esta vinda, amado, está muito próximo. No momento que nós não pensarmos, não estivermos imaginando, é neste momento, louvado seja o nome do Senhor, em que Ele vai aparecer para buscar a sua igreja. E os mortos ressuscitarão primeiro, como diz a Bíblia aqui em Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e o 17. E nós que ficarmos vivos, seremos depois arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, né? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu quero também aqui trazer uma passagem que é muito interessante, é um capítulo depois desse que nós estamos lendo, né? No capítulo 25 de Mateus, onde vai falar a parábola das 10 virgens, ouça isso no nome de Jesus. 5 delas se prepararam. 5 delas, amados, estavam com azeite, estavam com a reserva, estavam buscando a presença do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Todas 10 dormiram. Todas 10 tosquenejaram, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ouviu-se o grito, aí vem o noivo. 5 delas estavam preparadas, estavam com as suas lamparinas acesas, estavam com reservas, louvado seja o nome do Senhor. Porém, 5 não tinha reserva, estava vazia, ouça isso no nome de Jesus. Não tinha azeite, e o azeite aqui simboliza a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que ter este azeite nas nossas vidas. Se faltar este azeite nas nossas vidas, nós não vamos entrar com o noivo na boda do Cordeiro. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos, amado, que estar vigilantes, preparados a qualquer momento, porque nós não sabemos a que hora virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós não temos tempo mais a perder. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo se as coisas deste mundo quiser tirar você da posição, tirar você do seu caminho, louvado seja o nome do Senhor, não permita, porque Deus, Ele está falando conosco através da sua palavra, para que nós possamos nos preparar. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.